Olá pessoal, seja muito bem-vindo em nosso canal. Estamos aqui trazendo mais uma nova informação bombástica que acaba de chegar lá de Brasília. O último ato antes da farsa de Moraes armou para Bolsonaro. Todo mundo está dando atenção para isso aqui, está pegando fogo essa notícia. Vamos aqui deixar uns créditos para a Revista Oeste. Você que está chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação. Todos os dias tem vídeo novo de política aqui para vocês. E não fica desinformado, já deixa seu like para ajudar nós aqui na plataforma. E também deixa seu comentário que ajuda nós demais para a gente saber a sua opinião. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo que está pegando fogo, está bombástica essa informação. O senador Flávio Bolsonaro lembra que a manifestação de 7 de setembro será a última antes da sentença quase certa à condenação de Jair Bolsonaro. Essa vai ser a última manifestação antes da farsa que o Alexandre de Moraes armou para condenar meu pai, o nosso presidente Jair Bolsonaro, a 40 anos de prisão, mesmo sem ter feito absolutamente nada. Por isso eu te peço, vem com a gente para a rua mais uma vez, para mostrar que nós, o povo de bem desse país, votamos para absolver Bolsonaro e exigimos o direito de votar em Bolsonaro para presidente do Brasil de novo em 2026. Serrão, o senador Flávio Bolsonaro traz então aí a questão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aí é um caso de TSE. A gente sabe muito bem que o TSE agiu ali como gabinete paralelo, a gente tem aí várias denúncias, já estamos no Vaza-Toga 3 do Talhaferro, mas tem aí essa questão da inelegibilidade, o que também, claro, afeta diretamente em relação a quem é o próximo aí presidenciável à direita, dentro da direita, tendo em vista esse cenário atual. A defesa de Bolsonaro acredita que consegue reverter ainda essa inelegibilidade dele em 2 casos no Tribunal Superior Eleitoral. Mas se você tiver uma condenação criminal e ela prevalecer durante o tempo eleitoral, aí complicou a vida completamente. Então é fundamental a luta pela anistia, porque é inaceitável que na próxima eleição você não possa ter Jair Messias Bolsonaro disputando. Quem não gostaria disso só tem um nome: Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso que ele está dando toda a força para outras candidaturas que não sejam a de Bolsonaro ou de um outro Bolsonaro. Pode ser o Jair ou o Eduardo. As duas incomodam demais Lula. Lula não gostaria de disputar com esses dois a presidência, a corrida pela complicada reeleição, na qual ele vem com tudo, ele vem com todo o clientelismo, toda a armação e uso da máquina estatal para disputa. Por isso é fundamental agora a grande mobilização popular para que o sistema de apoio ao poder no Brasil não cometa com Jair Bolsonaro uma maldade ainda maior do que será a condenação previsível que será apontada a ele. Wellington, pegando um pouco o gancho aí em relação a essa questão da inelegibilidade durante os 2 primeiros dias de julgamento que aconteceram essa semana, quando um dos advogados estava ali fazendo sua sustentação oral, teve aquele momento também com a Carmen Lúcia, né? A Carmen Lúcia, aquela que censurou previamente ali um pouquinho, só um pouquinho, aquela semi-censura, defendendo imediatamente, o que é interessante porque do ponto de vista da democracia é evidente que todo processo eleitoral pode passar ali por um sistema de verificação da própria população. É isso que a liberdade e a democracia exigem. Não é natural, Geisiane, o que acaba, de certa forma, evidenciando aquilo que todos nós já sabemos, que é a ilegitimidade desse julgamento. Não é natural um juiz entrar num embate com o advogado para fazer qualquer questionamento após a sustentação oral. Não no nosso sistema. Eu até gosto disso, mas não é a praxe. O que mostra que o juízo, né, o magistrado, no caso a Carmen Lúcia, está sendo ativo, de certa forma até pré-julgando. Ele tem que ficar quieto, receber a sustentação e fazer ali o seu juízo de valor jurídico. Não é isso que está acontecendo. Essa questão da previsibilidade de uma condenação, mais uma vez, né, eu volto a dizer, não é normal que nós tenhamos esse sentimento em relação a um julgamento.
Isso apenas revela, né, que há uma parcialidade, que não é um julgamento legítimo e nem justo. Então, mostra uma indisposição por parte dos ministros do Supremo em analisar juridicamente a questão, porque eles já estão com a sentença pronta. Daí também que é importante a participação popular no domingo, para já rechaçar aquilo que nós já sabemos o que vai acontecer. Olha só o cenário que a gente chegou. Serrão, e ainda em relação à manifestação do dia 7 de setembro, é importante dizer que a esquerda está organizando também uma manifestação para acontecer no período da manhã ali. Eles querem, enfim, falar que eles, que têm a defesa de fato da nação, estão ainda batendo naquela propaganda do Sidônio, de tirar a camiseta do armário, da soberania brasileira, ignorando que a data 7 de setembro foi marcada de novo, nos últimos anos, sempre pela presença da direita na rua. A gente sabe que a característica da esquerda em manifestação é o 1º de maio, aquela coisa da CUT, aquela coisa sindical. Eles estão aí nessa guerra de narrativas, a esquerda tentando usurpar aí essa simbologia. Só que já entra em campo com o time derrotado. Eles sabem que as manifestações que eles farão vão ser pífias. Essa é a certeza absoluta. Vai ter que juntar muito mortadela para a manifestação da esquerda ter o mínimo para o tamanho que a manifestação pró-Bolsonaro, pró-anistia, pró-defesa da justiça e legalidade no Brasil vai ter. Então é tranquilo, faz parte do jogo. A esquerda pode e deve se manifestar, sim, só que cada vez mais fica claro que ela está defendendo o lado errado da história. Ela está ao lado da tirania, promovendo-a. E essa conta, uma hora chegará para essa turminha totalitária. Olha, então, a expectativa da esquerda em relação a essa manifestação é que eles coloquem 10 mil pessoas nas ruas por essa pauta deles, enquanto a expectativa da direita é muito maior que isso. As últimas manifestações colocaram muito mais que 10 mil pessoas pedindo ali pela liberdade, pela anistia. A última manifestação foi explícita, fora Moraes e fora Lula. O que chama atenção, portanto, é que a população sempre responde, a população sempre está ali e a população, de certa forma, se sente carente de uma ação mais efetiva vindo dos poderes, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Acho que nós não... Por favor, Wellington. Olha, é aquilo, né? Eu até cogito que talvez o voto não importe muito. Por quê? Porque a sociedade comparece, as pessoas fazem um volume fora do comum. Como você bem pontuou, Geisiane, na última manifestação, ela foi gigante, né? E nós tínhamos um tema que era de muito mais da esfera de valores das pessoas, liberdade, do que um tema mais pessoalizado em relação ao Jair Bolsonaro e tudo. E houve volume, houve um repúdio, um rechaço. E aí o meu incômodo parece que não há nenhum compromisso democrático com os anseios populares que são manifestados e expressados nessas manifestações. O que me leva a crer o seguinte, a vontade popular parece não importar. A democracia parece ser uma democracia fake. Porque se as pessoas vão às ruas, as pessoas rechaçam, repudiam e eles teimam em fazer, eles estão dizendo a vontade de vocês não vale nada. O papel de vocês é pagar imposto, nos bancar aqui e a gente manda e faz o que quer. Então, espero que essa manifestação de domingo seja efetiva também enquanto capacidade de mobilizar a oposição para fazer algo mais efetivo em relação a tudo que está sendo feito e talvez, quem sabe, sensibilizar aí os ministros para que eles façam justiça. E justiça é a absolvição de Jair Bolsonaro desse caso esdrúxulo. Vamos lá, então, voltando aqui ao nosso Jornal da Oeste, eu só preciso que a Lauda esteja calçadinha aqui para mim. A história já mostrou que a anistia e o perdão são os melhores remédios para pacificar o país. Esse é o discurso de Tarcísio de Freitas nas redes sociais. Pedir anistia é ou não é uma heresia? A gente vai entender essa história, governador de São Paulo. Na história do Brasil, sempre tivemos anistia. Vocês sabiam que Prudente de Moraes deu anistia para aquelas pessoas que se revoltaram
nos primeiros anos da República? Vocês sabiam que Vargas deu anistia para quem participou da intentona comunista? Vocês sabiam que Juscelino Kubitschek deu anistia para as pessoas que se revoltaram em 55? E além da anistia em 79, e por que não dá anistia agora? Pedir anistia não é uma heresia. Pedir anistia é algo justo, é algo real, é algo importante. A anistia para essas pessoas é o reencontro com a liberdade, é o reencontro com a justiça, é o reencontro com a esperança. Sabe, Serrão, em uma dessas manifestações, se não me engano, inclusive aí esse trecho exatamente que nós assistimos, eu fiz parte da cobertura junto com o Thiago Pavinato, né, junto com, claro, toda a bancada ali. Thiago Pavinato também estava, e o Thiago Pavinato estava momentos antes com o Tarcísio, pegou algumas exclusivas com o Tarcísio, e um dos comentários do Pavinato era como chamava a atenção o estudo que o Tarcísio tinha feito a respeito da história da anistia. Ele menciona ali diversos momentos em que o Brasil anistiou, o JK, Getúlio, enfim, teve diversos momentos ali em que a anistia foi dada. E a gente chama atenção mais uma vez para o problema, de novo, o problema filosófico, Serrão, relativismo. Não existe meia anistia, é impossível uma pessoa estar pela metade grávida. Ou você dá anistia para todos, isso contempla ali tudo, por isso que é ampla e restrita, ou não existe anistia, é isso que está batendo agora na tecla a oposição. Com certeza. Hoje até no meu X eu publiquei um rapaz com uma camisa da anistia. Nome dele, Luiz Inácio Lula da Silva. Não é montagem. Foi a luta pela anistia na década de 70, que foi feita em 1979 e beneficiou muita gente. Inclusive, esse rapaz, Luiz Inácio Lula da Silva, ele recebe proventos como anistiado político. Então como é que o Lula pode ser contra a anistia, né? Curioso. Ele alega agora, esses agora atentaram contra a democracia. E a sua turminha Lula lá de trás, que tentou implantar o comunismo no Brasil, derrubando o governo constituído. Vocês também não atentaram contra a democracia? Atentaram, né? Foram perdoados e até muitos, em vários casos, muito bem remunerados. Então, é hora de parar de palhaçada, é hora de levar a questão a sério. A anistia agora é uma necessidade para tentar reparar o grande equívoco que foi cometido na decisão política do Supremo Tribunal Federal de fazer o julgamento político de Bolsonaro e dos bolsonaristas dentro do capítulo Vingança de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse que aparece aí com a camisa da anistia. Não é montagem, isso é foto real, da época, histórica. Então, o Lula precisa muito mais coerência, os petistas ainda mais coerência que Lula. Então, a luta da anistia é uma necessidade para a pacificação. Ela não vai fazer justiça a quem teve a sua vida destroçada, as famílias que foram completamente detonadas em sua vida pessoal, emocional, por causa dessas condenações no 8 de janeiro, de gente inocente, sem poder, que efetivamente nem tentou dar golpe nenhum e nem teria condição de dar qualquer golpe de Estado para tomar o poder. Então é hora da gente restabelecer a verdade no Brasil e a anistia vai ser um passo, o primeiro passo para que isso se viabilize. É interessante a frase do Tarcísio: anistia e perdão são os remédios para pacificar o país, Wellington, porque a gente lembra imediatamente do Alexandre de Moraes, relator do julgamento do Bolsonaro, que quando leu o relatório falou justamente, que fez um autoelogio, inclusive, né? Ele achou ali que era um autoelogio, que não era covarde, que não era fraco, que por isso esses não eram os caminhos para a pacificação. Então fica aí essa resposta em relação ao relator Alexandre de Moraes nesse julgamento, chamando a atenção ainda que, se o STF não tivesse criado essa narrativa de golpe, as punições fossem proporcionais às ações de cada uma das pessoas ali que estiveram ou não estiveram no 8 de janeiro, especificamente, que não foi ali a tentativa de golpe, a não ser que Bíblia e terço, enfim, configure alguma coisa armada, aí você realmente não precisaria da anistia, porque você estaria respeitando o pré-requisito da justiça, a proporcionalidade com a ação. Olha, Gisiane, falta combinar com os russos, né? Esse anseio do Tarcísio em falar em pacificação. Curiosamente, o Supremo Tribunal Federal, que se arrogava a condição de ser o adulto da sala, né? Agora se coloca como um
uma criança ressentida, mimada, que quer fazer acontecer quando está todo mundo implorando por normalidade, e agora ela está na sala se debatendo, abrindo o berreiro. Essa é a postura que o Supremo Tribunal Federal adota na pessoa do Alexandre de Moraes, em querer acirrar os ânimos quando todo mundo está falando em pacificação. Na história do Brasil, até no período pré-independência, nós tivemos, né, Guerra dos Mascates, Revolta da Vila Rica, que foram pequenas insurgências, e eles foram perdoados. Então, quando a gente fala em pacificação, para você ter uma noção, a anistia só veio a figurar na Constituição de 1824, né, e mesmo assim houve perdões. Então, quando a gente fala em pacificação, em relação aos atos do 8 de janeiro, a gente está também bebendo dessas referências históricas de pequenas revoltas que foram pontuais, né? Não tiveram ali aquela projeção a nível nacional, e que acabaram sendo perdoadas para o país continuar, para o país prosseguir, para a história do país prosseguir. Então, é interessante o termo que o Tarcísio usa, né, em pacificação, mas parece que quem está mesmo com os ânimos acirrados, quem está pensando e agindo com o fígado, agora é o Supremo Tribunal Federal. Ciro Nogueira afirmou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que Bolsonaro deve anunciar apenas em janeiro o candidato da direita para 2026. O senador destacou que Tarcísio de Freitas é o candidato mais viável, que Lula nem disputaria contra o governador. Segundo Nogueira, os filhos de Bolsonaro seguirão a decisão do pai e não lançarão candidaturas próprias. Serrão, esse é outro debate, Serrão, porque está tendo agora uma articulação a respeito da anistia com o Centrão também, e é evidente que o Centrão ali tem os seus interesses, e a grande questão é, Serrão, conseguiremos alugar o Centrão para a direita? Porque é isso que acontece no nosso país, é uma normalidade política, você aluga o Centrão de tempos em tempos. Então conseguiremos alugar o Centrão para que algumas pautas da direita de fato entrem na agenda política? Vale lembrar, Bolsonaro com inelegibilidade, Eduardo Bolsonaro não consegue voltar para o país por conta da perseguição política, segue, portanto, nos Estados Unidos. Esse é o atual cenário da direita brasileira. Pois é, por isso que é uma leviandade e uma estupidez você agora falar em candidatura à presidência da República. Vamos lá, você só vai poder ter condição de desenhar qualquer cenário depois que acontecer a definição final dos Estados Unidos da América em relação ao Brasil. No primeiro ponto, nas sanções que já começaram, e elas são políticas, não são econômicas, e no segundo ponto, quando Donald Trump começar de verdade a guerra ao narconegócio na América Latina e no Brasil, que no Brasil vai ter o efeito colateral sobre o Estado brasileiro. A máquina estatal Tupiniquim é envolvida até a medula com o narconegócio. Ela vai tomar uma pancada e isso vai ter reflexo político direto. Então essa história agora de definir o candidato é estúpido. Você primeiro tem que definir o que a direita conservadora liberal, Centrão e companhia deveriam estar tratando agora é de uma agenda que a população entenda para votar na direita conservadora liberal. Porque Lula vem com tudo. Lula está com todo o seu clientelismo armado. Vai dar luz de graça, vai dar gás de graça, vai dar pé de meia para a garotada, vai fazer um monte de outros clientelismos com fins eleitoreiros. Então, você vai enfrentar um candidato que vai usar e abusar sem o menor pudor da máquina pública. Então, se a direita conservadora liberal não tiver uma agenda, um programa que convença as pessoas, vai tomar outro pau na eleição. É isso. Então vamos aqui para mais uma notícia que acaba de chegar aqui para vocês. Trump avalia investigação que pode afetar diretamente Lula e todo o governo brasileiro. Estados Unidos estuda restringir visto para delegações do Brasil e outro país na ONU, entre eles Irã, Sudão, Zimbábue. O documento obtido pela agência Associated Press aponta que as medidas fazem parte de um esforço mais amplo da Casa Branca para endurecer a política de concessão de visto diplomático, afetado tanto a entrada quanto a mobilidade de representantes estrangeiros dos Estados Unidos. A restrição poderão
limitar a atuação do comitivas foram a área de sede da ONU, em Manhattan. Brasília entra na lista. O memorando incluiu o Brasil entre os países que podem ser alvo das novas diretrizes, embora não haja definição sobre a integrantes de delegação que seriam afetados, nem se a medidas incluírem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A presidência brasileira da ONU tem relevância diplomática. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar a abertura da Assembleia, segundo pelos Estados Unidos. Fontes ligadas à administração Trump afirmam que o Brasil passou a ser monitorado com maior atenção após o avanço do progresso judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump, acusado de envolvimento de uma tentativa de golpe de Estado. A posição retaliação, no entanto, ainda está em análise. Você que chegou aqui até o final, já se inscreve, já ativa o sininho no nosso canal para não perder a notificação. Todos os dias tem conteúdo de política aqui. Não fica desinformado. Aqui vocês ficam informados todos os dias. E já deixa o like que ajuda nós demais aqui para subir o nosso canal, para chegar para mais gente. E muito obrigado e até a próxima.